Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área. Estou um pouquinho apaisando aqui, né? Um pouquinho diferente, mas é exatamente para mudar um pouco, né, o cenário, mudar um pouco aqui a nossa estrutura. O pessoal da produção aqui odeia quando eu venho com as camisas, mas tudo bem, vamos lá, né, pessoal? Gente, o que é que nós vamos fazer nesse nosso módulo aqui, tá? Nós vamos trabalhar um conteúdo relacionado à Geografia da Paraíba, é claro, que é a nossa plataforma, e eu quero trabalhar com você os assuntos específicos que nós vimos até agora no nosso conteúdo, né, na nossa plataforma. Então nós vamos trabalhar todos esses capítulos agora, todo o conteúdo, nós vamos trabalhar em cima de questões, vamos resolver questões, vamos discutindo essas questões. E aí, as aulas elas serão de curta, média, longa duração, vai depender muito de como o conteúdo ele se portar e a ideia, né, da aula, como a aula ela vai se desenvolver. Então, calma, tá? Essa parte aqui do nosso curso, ela é um pouco mais específica para você que conhece já a geografia da Paraíba. Não precisa ser paraibano para entender o assunto, mas é interessante que você compreenda pelo menos algumas características gerais do território paraibano, ok? Então vamos nessa? Vamos lá? Vamos botar para gerar? Tô aqui, ó. Vou ficar aqui com vocês, vou ficar desse ladinho aqui e nós vamos pegando aí o nosso conteúdo. Esse é a nossa primeira bateria de questões, é a bateria número 1. Você vai pegar essa bateriazinha aí, nós vamos trabalhar passando aqui para a primeira questão e aí nós vamos trabalhando esse nosso assunto, tá? Então vou pegar aqui minha canetinha para a gente fazendo as anotações, tudo tranquilinho, e aí a gente vai desenvolvendo, tá bom? Vamos lá, olha só, antes de começar, eu quero que você entenda que durante as nossas aulas, eu sempre tenho dito que algumas características relacionadas ao território paraibano, não apenas a Paraíba, mas relacionado a todo o território, né? Deixa eu vir para cá para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Falando sobre a divisão geográfica do território, que deixou de ser de meso e micro-regiões e passaram a ser regiões intermediárias, passaram a se tornar regiões imediatas. O que antes era mesorregião passou a ser intermediária e o que era, vamos colocar aqui, o que era micro-região passou a ser regiões imediatas, tá? Então, nós vamos encontrar questões que ainda retratam essa temática. Por quê? É bom, professor, estudar isso daí? É interessante. Por quê? 4 mesorregiões, nós temos 19 a 23 micro-regiões. Eu diria 19, exatamente pelo fato da atualização, mas aí alguns colocam 23 micro-regiões, eu diria 19. A questão é a seguinte, é que a numeração não é nem importante. O que realmente importa é a configuração que o território paraibano tem se portado diante desse cenário. Por quê? Porque em algum momento, alguma cidade ela vai se destacar. Como é o caso de João Pessoa, Campina Grande, nós vamos ter aí Patos, Souza, Cajazeiras. São cidades que vão tendo um grau de importância técnica ou técnico na questão econômica, na questão social, na questão de importância regional ali naquela área. Por exemplo, Campina Grande. Campina Grande é praticamente a segunda capital paraibana depois de João Pessoa, né? João Pessoa, a capital, não tem esse negócio de primeira e segunda capital, não. Estou dizendo a importância de Campina Grande para Paraíba. E aí Campina Grande é um grande polo tecnológico. Galera, Campina Grande é semelhante a João Pessoa. Só que João Pessoa tem uma importância maior pelo quantitativo, pela questão das praias, pelo alto panorama industrial, uma série de fatores. Mas nós vamos falando disso daí conforme o passar do nosso conteúdo, tá? Então olha só, nós temos aqui na nossa primeira questão. Vou pegar aqui o marca-textozinho, tá? Ó, a maior parte do território paraibano é constituído de rochas resistentes. Professor, o que são as chamadas rochas resistentes? São aquelas rochas tipicamente cristalinas, são aquelas rochas que se formaram
há bilhões de anos e bastante antigas. E essa daqui é uma característica geral do território paraibano. O território paraibano é um território bastante desgastado, é um território antigo, é um território que data de uma era pré-cambriana, 205 bilhões, aqui ó, que remontam à era pré-cambriana com mais de 2,5 bilhões de anos. Aí a questão pede para você fazer a associação. Questão fácil, questão tranquila. Então, olha só, vamos lá. Litoral, temos aqui o litoral, temos a região da mata, o agreste e o sertão. Ok. Na primeira, você já mata a questão. Olha que questão fácil. Uma depressão sertaneja que se estende do município de Patos até após a Serra da Viração. O que seria isso? Depressão, não precisa nem você saber o que é o município de Patos e Serra da Viração. Ele colocou aqui, ó, depressão sertaneja. Se é uma depressão sertaneja, obviamente estamos falando de quê? Do sertão. Então aqui já vem o 4, ó. 1 já foi, já cortou, B já cortou, D já cortou, alternativa correta, quarta. Já matou a questão facílima, questão de estilo, sei lá, não sei nem como falar, né? Ó, temos os tabuleiros que são formados por ecúmenos de terras que descem de lugares altos. Quando ele fala de tabuleiros, estamos falando de quê? De tabuleiros costeiros. Tá aqui, ó. Costeiros, estamos falando de encostas. Então, obviamente, estamos falando de quê? Da chamada região da mata, ou zona da mata paraibana, ou então litoral. Então você já coloca aqui o 2, já colocou aqui, ó, o 2 aqui, ó, é formada por praias e terras arenosas. Tá aqui, ó. Nós temos o quê? O litoral. Então já vem para cá, ó, litoral 1. Quando ele fala, professor, terras arenosas, ele vai estar falando de quê? Essas terras arenosas aqui, nós chamamos de arenito. Arenitos são formações sedimentares. Formações sedimentares. O que são formações sedimentares, professor? Formações sedimentares são rochas que sedimentam a partir de arenito. Elas, no popular, elas se esfarelam. Se esfarelam. Você pega o barro, por exemplo, uma camada de barro, e você atrita o barro. Quando você atrita o barro ele sedimenta. Quando ele sedimenta, ele está em um processo de rocha sedimentar, passando por uma significância metamórfica. Ou seja, com o passar do tempo, aquela rocha que é sedimentar irá passar a se tornar uma rocha metamórfica, que é a segunda maior classificação do território litorâneo e também do Planalto da Borborema. Por que essas áreas, professor, elas são tão propensas relacionadas à questão sedimentar? Pelo fato das redes e das margens fluviais. As margens fluviais, as corredeiras de rios, transportam grande quantidade de sedimento. Aí esses sedimentos eles estão em transporte e eles se aglomeram em áreas mais baixas, principalmente ali na área do vale fluvial do Rio Paraíba, que vai desaguar no município de Cabedelo, no litoral paraibano. Tá bom? Então, por último, tem aqui, ó, nós vamos ter a depressão que fica entre os tabuleiros e o Planalto da Borborema. Que depressão é essa? Você tem um tabuleiro e você tem o Planalto da Borborema. Nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de agreste. Tá aqui, ó, 3. Muito bem, 3, tá aqui, ó. Agreste. E outra, viu? Eu vou ser sincero com você numa coisa. Quando nós falamos nessa questão do agreste, nós podemos dizer que essa área é uma área formada por tabuleiro, depois nós temos a Baixada Sublitorânea e depois nós temos o Planalto da Borborema. Da seguinte forma, você pega aqui, você tem o oceano, né? Você tem o oceano, aí você tem o seguinte, você tem a área da planície, o pé de plano costeiro, aí você tem a Baixada Sublitorânea, é um breve declive, Baixada Sublitorânea e o Planalto da Borborema. É exatamente isso que eu quero que você observe aqui, ó. Essa área aqui é o que nós vamos chamar de depressão entre os tabuleiros costeiros, tá aqui, ó, os tabuleiros,
e o planalto da Borborema. Aqui você tem um tabuleiro, aqui você tem um planalto da Borborema. Então essa área aqui é uma área depressiva. Por quê, professor? Porque uma depressão, pessoal, ela é configurada de duas formas. Ela é uma depressão tipicamente absoluta, que é aquela que está completamente abaixo do nível do mar, e aquela depressão que é relativa, como é o caso dessa aqui que nós estamos vendo. Essa depressão relativa é uma depressão propensa às áreas que são territórios acima do nível do mar. Então são chamadas de depressões relativas. E na Paraíba nós temos duas, que é a Baixada Sublitorânea, que fica entre o Planalto da Borborema, que está aqui, os tabuleiros costeiros, e a outra fica lá na parte do interior, que é exatamente a depressão sertaneja, tá? Então a primeira questão, letra C de casa. Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Olha só. O processo de ocupação do território paraibano, deu-se devido à entrada dos portugueses ao território na Paraíba, que em seu processo de desenvolvimento inseriu-se na tracinho, que baseava-se na exploração da cultura em grandes unidades produtivas conhecidas como engenho. Aqui já respondeu. Sabe por que já respondeu? Porque essas áreas de engenho são formadas a partir de quê? Da chamada cana-de-açúcar. Só que aí, na letra B, ele coloca cacau. O cacau ele não é desenvolvido no território paraibano, ele foi desenvolvido, consequentemente, num período posterior, no território do Recôncavo Baiano ao sul da Bahia. Mas nós estamos falando aqui de um complemento de frase. Que complemento é esse? Nós vamos ter, ó, o processo de ocupação do território paraibano deu-se devido à entrada dos portugueses ao território paraibano, que em seu processo de desenvolvimento inseriu-se na zona da mata. Não é na soja, nem na base sertaneja, porque o sertão paraibano ele não é caracterizado pela produtividade do abacaxi. A terra do abacaxi na Paraíba é Sapé, que é um dos maiores produtores de abacaxi. Então, o abacaxi não é produzido no sertão. No sertão paraibano, nós temos a produtividade do algodão e colorido. Então, você tem aqui ó, a zona da mata, que baseava-se na exploração da cultura da cana-de-açúcar em grandes unidades produtivas conhecidas como engenho. E aí, tudo certinho? Então, segunda questão, letra C de casa. Essa foi fácil, né? Essa foi muito fácil, essa foi boa. Entenda que essas áreas do interior, elas são áreas que são formadas... Do interior não, essas áreas do litoral, elas são áreas que são formadas e desenvolvidas a partir do processo de exploração da cana-de-açúcar, onde a cana-de-açúcar ela tem sido cada vez mais e amplamente difundida. Foi um dos primeiros produtos genuinamente brasileiros, tá? Primeiro foi a retirada do pau-brasil. Quando o pau-brasil ele começou a entrar em decadência, veio a implementação da cana-de-açúcar, só que essa implementação ela foi um pouco depois, tá bom? 1532, 1536 foi o processo de entrada do desenvolvimento da cana-de-açúcar no território brasileiro e, consequentemente, no território paraibano, que é um estado histórico, tá? Vamos para a terceira? Vamos embora? Fácil, né? Essa daí até agora foi tranquilidade total. A ocupação econômica do território paraibano, como aconteceu em todo o Brasil, então, nessa questão aqui, ó, a banca já está trazendo a ocupação econômica da Paraíba em relação ao território nacional. Esteve desde as origens ligadas às necessidades do desenvolvimento mercantil metropolitano, que foi exatamente Portugal. Uma economia voltada para o mercado externo, baseada no sistema de latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Muito bem. Assim ampliou-se a grande produção açucareira, a produção de açúcar, a partir do século XVI. E mais tarde, ele vai falar do quê? Do algodão. E esse algodão ele se desenvolveu, consequentemente, a partir de quê? O algodão está aqui, ó, a partir do século XVII, que foi exatamente a letra B, tá bom? Século XVII. Eu fui ver aqui, 5h47, beleza. Ó, aí tá aqui, ó. Por quê? Porque o pessoal já tá me aperreando aqui, já tá, não, tá. É porque eu tô passando muito tempo numa questão, o pessoal fica, vai. Vamos.
Ó, século 17. E aí é o seguinte, eu quero que você entenda que os séculos que fizeram com que o território, tanto paraibano quanto o território brasileiro, veio a se desenvolver conforme o tempo, conforme o passar do tempo. Então você vai ter o quê? Você vai ter aí o século XVI marcado pelo desenvolvimento do pau-brasil, cana-de-açúcar, aí você tem a implementação da mineração, aí veio o ouro, aí veio aí logo depois o algodão, aí a borracha no século XIX, século XX. Tudo isso vai estar completamente relacionado ao processo produtivo do território nacional, tá bom? Tudo certinho? Vamos nessa. Então, ó, nessa questãozinha aí, terceira questão, letra B de bola. Aí a questão fácil também. Questão 4. A quarta questão tem assim, ó. Pega aí. É o estado mais a leste do Brasil e, consequentemente, a porção mais oriental da América do Sul. O território paraibano tem 56 quilômetros quadrados. É a sétima menor unidade federativa do país em área. Mesmo assim, a Paraíba apresenta 3 formações geomorfológicas, que é a planície, que é a zona da mata, aqui a afirmativa coloca ainda as unidades relacionadas às mesorregiões, o Planalto da Borborema, que compreende a região da Borborema do Agreste do Sertão, e a Depressão, que é o Sertão. A grande maioria de sua estrutura geológica, 89%, é composta de rochas do letra A, período Cenozoico, letra B, pós-cambriano, letra C, arqueano ou letra D, pré-cambriano. Voltando lá na primeira questão, ela já respondeu essa quarta, que é o período pré-cambriano, 89%. Uma coisa que eu digo a vocês é que vocês podem pegar um conteúdo como esse daqui de cima, ó, e transformar essa questão em conteúdos. Transformar essa questão em conteúdos. E aí é que tá. Você pega uma questão como essa, você transforma em conteúdo, você tem material para estudar. Tem muita gente que faz isso. Então não esqueça, pré-cambriano é o território no qual a Paraíba está inserida. E aí eu posso ir um pouco mais além falando sobre essa questão dos tipos de solo. Nós temos 2 principais tipos de solo no território paraibano, que é o arginossolo e o latossolo. São os 2 dos principais tipos de solo do território paraibano. E aí você tem o pedossolo, tem vários outros tipos de solo, mas dentre eles, o principal que eu digo a você é esse aqui, ó, é o arginossolo. Por quê? Porque o arginossolo, ele vai se desenvolver nessas áreas fluviais, nas encostas de rios. E por aí você já tira o restante como vai ser, né? Beleza, vamos lá. Quinta questão. A mata paraibana, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que está bem pequenininho aqui. Vou apertar de novo aqui, calma, viu, pessoal? Tecnologia é assim mesmo. Bora. Simbora. Mata paraibana, mais adentro do continente, registra-se a presença dos chamados tabuleiros costeiros com formas que nós chamamos de convexas ou tabulares. Tá muito expansivo aqui. Vamos lá. Tais formações se sobrepuseram sobre os sedimentos areno-argilosos e mal consolidados da formação das chamadas barreiras. A região dos tabuleiros recebe muita influência no planalto da Borborema, tanto que as fontes dos sedimentos nas áreas são rochas características dos planaltos. Aqui a gente já matou a questão, né? A área que recebe sedimentos vindos de áreas planálticas borborêmicas dá-se o nome de questão facílima, baixada sublitorânea. Eu falei para vocês ainda agora, deixa eu voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o exemplozinho que eu dei aqui. Essa área aqui é uma área que vai receber a influência desses sedimentos que são transportados pelo processo erosivo e da água das chuvas. Então isso daí é algo que você tem que entender muito bem, muito cuidado. Essa baixada sublitorânea ela tem uma alta composição sedimentar exatamente pelo fato de termos aí uma área de deposição ou uma área de declive
que vai reunir grande porcentagem de sedimento vindo das duas áreas, tanto da área dos tabuleiros quanto da área do planalto da Borborema. Sexta questão. Vamos lá. Aí vem uma figura, né, muito característica da banca IBFC. Tem assim, ó. A barreira do Cabo Branco sofre com a erosão intensa. Muito bem. Desgaste do solo, que pode ser natural ou por ação do homem. Há 15 anos e está interditada. O trânsito de carros na região foi restrito e alguns acessos desviados. Em janeiro deste ano, uma série de deslizamentos afetaram a barreira. Tais problemas que nós podemos encontrar aqui, tais problemas ambientais devem-se a, letra A, intervenção humana provocada pela erosão antrópica? Errado. A intervenção é uma solução. No caso aqui ele está perguntando, os problemas se devem. Erosão marinha provocada pela ação dos mares periodicamente? Beleza. Letra B, erosão eólica provocada pelos ventos não, abrasão marinha também não, porque o termo abrasão é exatamente o deslizamento. É como se fosse a causa. A erosão marinha provocada periodicamente durante o período de cheia, periodicamente, o período de cheia provoca a erosão marinha, a erosão acontece, quando acontece o deslizamento, nós chamamos de abrasão, que é a consequência da erosão marinha, que é o choque direto da água do mar com essas áreas de falésia. E é interessante isso, sabe por quê? Porque quando nós falamos de falésia na Paraíba, nós temos dois tipos. Nós temos a falésia viva, que é aquela que sofre a influência direta do mar, e as falésias mortas, que são aquelas que estão distantes da ação do mar. O litoral norte paraibano, falésia morta. Litoral sul da Paraíba, falésias vivas. Anote isso daí, tá bom? Vamos lá? Vamos subindo aqui? Vamos puxar para a sétima. Olha só, as principais bacias hidrográficas, vou pegar aqui o marca-texto, as principais bacias hidrográficas, aqui você já tem a área hídrica, estão representadas pelos rios Piranhas, que é o rio mais importante da Paraíba, por conta da questão do abastecimento do sertão, o Paraíba, que é a maior bacia hidrográfica da Paraíba e rio em extensão genuinamente paraibano, e o Mamanguape, que está um pouco ao norte do Paraíba. Mas, professor, me diga uma coisa, se o rio ele é maior, não é mais importante, não? Não, porque você tem o rio Piranhas, que ele vai ter o açude, né, Coremas Mãe d'Água, que vai abastecer hidricamente todas as cidades do sertão, então é importante. No caso do rio, um rio ser maior não quer dizer que ele seja mais importante, tá bom? Então o rio Paraíba ele é o maior em extensão, mas o mais importante em utilidade para a sociedade é o Piranhas. É tanto que ele vai desaguar, né, no limite com o Rio Grande do Norte, ele vai se encontrar com o Açu, no Vale do Açu, e ele se torna o Piranhas-Açu e deságua no litoral Potiguar, que é exatamente o Oeste Potiguar, que é uma região geográfica do Rio Grande do Norte. Então nós temos aqui, ó, nas bacias do litoral estão os rios Camaratuba, Biriri, Gramame e o Curimataú. É o Curimataú, né? Tá aqui, ó. E o rio Curimataú. Camaratuba e rio Curimataú. Camaratuba, rio Curimataú e Piancó. Camaratuba, rio Curimataú e Piranhas, olha os nomes. O cara chega e enrola, né? Aí você coloca aqui, ó, letra A. É a letra A mesmo? Cadê? É a letra A. Porque, assim, eu até estranhei aqui, por quê? Porque tem Camaratuba, Gramame. Aí tem o Curimataú. Na B também tem. Só que na A tem mais dois, né? Que é o Gramame e o Miriri. O Miriri que é o menor. A menor bacia hidrográfica do território paraibano é o Miriri. Coloca a letra A. Letra A, tá certo? O importante é que ficou aí a letra A e que nós estamos vendo aí essa área de formação hidrográfica, que é um conteúdo muito importante na tua prova, certo? Vamos embora. Oitava questão tem assim, ó. A Mata Atlântica, que originalmente cobria a região, mas atualmente está quase extinta. A Zona da Mata é uma sub-região que fica no litoral da região nordeste do Brasil, que se estende do estado do Rio Grande do Norte até a Bahia. Até o sul da Bahia. Isso relacionado ao Nordeste, tá? Formada por uma estreita faixa de terra para os padrões continentais do Brasil.
O nome Zona da Mata deve-se, letra A, processo colonial pelo nome herdado aos colonos, pelo menos aqui até aqui, ok. Desenvolvimento de atividade industrial, claro que não. Formação de capitanias hereditárias, não era a Zona da Mata, pelo amor de Deus. E o desenvolvimento de atividade pastoril, também não. Letra A, processo colonial pelo nome herdado aos colonos, Zona da Mata, porque era exatamente o que nós chamamos de mata costeira. Mata costeira, tá certo? Zona da Mata. E ficou durante muito tempo e até hoje se chama, né? Até hoje nós chamamos o termo Zona da Mata. Vamos lá, nona questão. A Paraíba surpreende pelas singularidades que encantam seus moradores e seus visitantes. A capital do estado, João Pessoa, é considerada uma das cidades mais arborizadas do planeta e por ter recebido distinção da coroa portuguesa já no ano de sua fundação, 1535, guarda o título de terceira cidade mais antiga do Brasil. Sobre a intensa padronização do território paraibano, em qual região há um forte predomínio de atividades sociais e econômicas estaduais? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando aqui da Zona da Mata. A Zona da Mata, que hoje, aqui no caso meio... o que nós estamos vendo aqui, isso daqui são regiões, são chamadas de mesorregiões nordestinas. Tá aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Mesorregiões nordestinas. E aí, onde essa área, né, onde está localizada João Pessoa, é exatamente o que nós chamamos de Zona da Mata, tá? Que é a área de maior importância, tanto nas atividades sociais, quanto também nas atividades econômicas. Essa questão do Agreste, Sertão e Meio Norte fica lá na região do Alto Nordeste, que fica ali na divisa entre a região Norte e Nordeste, que é o estado do Maranhão. Décima questão, vamos lá, tem assim, ó. Bandeira, a palavra nego simboliza a rejeição do político João Pessoa à candidatura de Júlio Prestes à presidência? Certíssimo. A dinâmica locacional entre as bases sociais do povo paraibano? Não. Formação territorial histórica da Paraíba que tem com o Brasil? Não. Não, exatamente. Porque formação territorial histórica a Paraíba tem com o Brasil? Rapaz... Mas aqui, essa letra A, ela tá mais completa, essa letra A. Essa questão eu entraria com recurso, porque não é formação territorial não, é a questão de nome. Formação territorial tem a ver, viajei agora, formação territorial tem a ver com a dinâmica de limites territoriais com a formação física. Beleza. Desenvolvimento de atividades econômicas regionais e a luta pelas classes igualitárias no Brasil? Claro que não, é a rejeição, o próprio nome aqui, ó, nego, rejeição do político João Pessoa à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. E aí, pessoal? Fácil, né? São 10 questões que eu acredito que nesse nosso momento agora tenha dado muito certo para que você venha nas próximas questões aí resolver cada uma delas. Então você vai fazer isso. Você terminou as nossas aulas, você vai pegar o simulado, vai responder. Viu o gabarito, errou 2 a 3 questões? Corre para a aula de resolução de questões para você ver onde foi que você errou, para ver o comentário do professor aqui, tá bom? Que eu vou lhe ajudar a você entender e a compreender muito esse assunto de Geografia da Paraíba. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Guerreiros e guerreiras, caveira. Tamo junto, galera!